todos bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Eloy Corrêa e estamos aqui nos estúdios do Campus Connect da UniEnsino. E temos um convidado muito especial para conversar conosco para nossa pós-graduação em Cristologia. Estamos com o sacerdote espiritual de Umbanda, Pai Hernan Lopreato. Ele é da tenda espiritual de Umbanda, Pai Joaquim das Almas, nosso amigo de longa data, que vivencia a espiritualidade dessa religião de matriz africana chamada de Umbanda. Seja bem-vindo, é muito bom estar contigo aqui para conversar com os nossos alunos da UniEnsino aqui no Campus Connect sobre vários assuntos, mas nós vamos começar aqui com o Pai Hernan se apresentando, falando um pouco da sua trajetória espiritual dentro da Umbanda. Uma boa tarde a todos, muito obrigado ao professor pelo convite. É sempre uma alegria poder conversar, trocar ideias, adquirir conhecimento. Afinal de contas, a única coisa que ninguém te toma é o conhecimento. Então, são experiências vividas. Eu tenho 55 anos de idade e de Umbanda eu estou aí, vamos colocar com 30 anos de janela. Como sacerdote, eu vou completar 10 anos de sacerdócio, ou como pai de santo, que é mais fácil, o pessoal costumou chamar dessa maneira, deixa como está, não tem problema nenhum. Então, eu agradeço a oportunidade que você está abrindo para a gente aqui também, para poder trazer um pouco da minha vivência. Não é uma verdade absoluta, eu nem creio nisso, mas é o que eu acho que eu vivi, o que eu passei, e é uma alegria poder dividir isso com vocês aqui. Muito obrigado. Somos nós que agradecemos. Lembrando que nós tivemos aqui conosco o pastor Jorge Schefferdecker, falando sobre quem é Cristo dentro da Igreja Luterana, o que é a Igreja Luterana. Também João Edson Alves, que é da Federação Espírita do Paraná. E teremos muitos outros convidados falando da sua tradição religiosa, mas também falando quem é Jesus, quem é Cristo, dentro da perspectiva da sua religiosidade. Mas para início de conversa, Pai Hernan, o que é a Umbanda? Bom, a Umbanda é, por definição, é uma religião que nasceu no Brasil, vamos colocar dessa maneira. A matriz é africana, mas ela teve um nascimento anunciado por Zélio em 1908. Então está gatinhando, estamos com um pouco mais de um século de existência. Hoje é reconhecido como uma religião, é patrimônio imaterial, já também. Então, estamos evoluindo dentro desse pequeno espaço de tempo, que são 100 e poucos anos. É uma religião, nós temos uma crença num único Deus, que se chama Oxalá, dentro do terreiro. Então, tem toda essa parte da hierarquia, por assim dizer, da Umbanda. Ela está baseada na caridade, no fazer ao bem sem olhar ao quem. Não interessa a tua cor, não interessa o teu credo, não interessa a tua crença. Se pudermos ajudar, muito bem. E se não pudermos ajudar, vamos ser amigos. Por que não? Essa é a ideia da Umbanda. Fazer a caridade, prestar ajuda quando se precisa. Uma ajuda seja material ou uma conversa, porque às vezes um bate-papo, deixar a pessoa desafogar a sua mágoa, já faz com que ela saia dali com outro semblante, já faz com que ela saia dali com um outro pensamento. Então, não é necessariamente o material que dá o amparo para a pessoa. Às vezes é senta aqui, vamos conversar, toma um café, respira, vamos ver o que a gente pode fazer por você, e a pessoa já sai dali renovada. Essa é a nossa ideia. Acolhimento, antes de mais nada, e respeito a todos, sem dúvida. E quando a gente olha para uma pessoa que é de Umbanda, a primeira característica que chama atenção, que a gente reconhece, são as guias. Você pode explicar para quem está nos assistindo o que são as guias da Umbanda? Bom, aqui eu estou usando, vamos colocar dessa maneira aqui, essa seria uma de 7 linhas, onde estão representadas as 7 linhas de Umbanda. Tem pessoas que dizem que são 9, não tem problema, mas eu conheço 7 linhas de Umbanda. E aqui está a guia de Ogum, eu sou filho de Ogum na Umbanda. Então aqui nós cremos que dentro dessas guias existe uma vibração, existe uma energia, ela é para uma defesa pessoal minha, porque a gente lida com muitas energias. Isso é necessário se usar nesse sentido, para você também poder emprestar essa guia, se preciso, numa consulta, para a pessoa descarregar.
ela tem esse poder, ela dá essa... não é mágica, não dá para chamar dessa maneira, mas ela dá esse poder para você. Coloca um pouquinho aqui para você descarregar, para você se sentir melhor. Depois ela te dá essa ideia de defesa, autodefesa. Você pode usar ela no dia a dia se você quiser. Se você não quiser, também não é obrigado. Ela é presente para cada entidade, ela pode ou não pedir a sua. É como se fosse uma maneira de identificar de quem pertence e a quem pertence e para que ela serve. O guia vai ter que explicar para que ele quer aquilo ali. É como usar uma correntinha, por exemplo. Não é um adorno, tem um fundamento. Então a guia é dessa maneira, a gente encara ela dessa forma. Ela tem que ser pedida, tem que ser explicado o porquê e principalmente para quem eu vou ter que dar essa guia. Então a entidade ela tem que deixar bem clara essa parte das guias, para que elas são usadas na linha dela, para que ela vai usar e qual que é o fundamento. Que tipo de material eu vou usar na guia, qual que ele quer que use. Tem guia de cristal, tem guia de miçanga, tem guia de, a gente chama de lágrima de rosário, outros chamam de coquinho, cada um chama de um jeito. Mas tem vários tipos de guia. Então você tem que entender para que ela vai ser feita e o porquê que ela vai ser feita. Basicamente é isso. Duas coisas que você falou e que me chamou a atenção e que pode ter gerado também nos nossos estudantes a mesma dúvida. Duas palavras. Uma você falou 7 linhas de Sim. Umbanda. Você pode explicar o que são as 7 linhas? Uhum. E você falou entidade. Uhum. É muito comum. Depois, na sequência, você explica pra gente, na próxima pergunta. Eu sei que você é de Umbanda e não de Candomblé. Sim. Mas se puder falar brevemente a diferença de Umbanda e Candomblé, Sim. porque daí tem o orixá no Candomblé, Correto. e a entidade na Umbanda. Mas na Umbanda também tem orixá. Mas para início de conversa, para a gente não misturar as coisas, o que o que são as 7 linhas de Umbanda e o que são as entidades? Em primeiro lugar, a gente trata a Umbanda como uma religião, acima de todos está Oxalá, que é o Criador. Chame-se de Deus ou o nome que você quiser para ficar mais fácil de entender. Para nós é Oxalá, outros vão chamar de Zambi, tá? Não tem problema, Oxalá. Depois você tem, vamos pegar aqui pelas cores para não esquecer de ninguém. A cor azul está ligada a Iemanjá. A cor marrom, Xangô. A cor branca, Oxalá. Aqui você tem a linha de baiano, que também pode ser encarada como baiano, mas tem quem diga que é de Oxum. Tá? Verde, Oxóssi. E aqui são Onibenjá ou Cosme Damião, mais fácil de entender. Então são as 7 linhas de Umbanda, que estão teoricamente representadas na guia para começar os trabalhos de Umbanda, que é a linha da direita que a gente chama. Geralmente se abre com a linha da direita, depois você tem uma linha intermediária e depois você pode ou não puxar a linha da esquerda. Isso fica a critério do dirigente espiritual da casa. Não é a necessidade de ser só dessa maneira. Você pode fazer somente um trabalho com as linhas da direita, sem intermediário e sem a linha da esquerda, ou você pode abrir somente com a linha da esquerda e encerrar com a linha da esquerda. Não tem problema algum na Umbanda. Com relação ao que você citou de Candomblé, a diferença é que na Umbanda, a entidade ou guia, vamos chamar dessa maneira, ele teve uma vida terrena. Ele passou por coisas que nós também passamos, ou mais ainda, ele evoluiu e hoje ele pode nos auxiliar. No Candomblé, por se tratar de um orixá, é uma força divina. Então eu não tenho comunicação com esse tipo de força divina. São as leis da natureza. Eu não consigo me comunicar com ela. Eu cultuo, eu respeito, eu reconheço essas forças, mas eu não consigo me comunicar com ela. Diferente do terreiro de Umbanda, onde há a comunicação entre o consulente e o guia, ou o guia e a corrente da casa. Então você pode fazer um trabalho fechado, por exemplo, onde não tem assistência e é passado, todo o nosso ensinamento é passado dessa maneira. Não temos um livro para buscar esse tipo de ensinamento. O ensinamento é oral, de tradição oral, já faz há muito tempo. O que é o legal de você entender? Você tem um terreiro lá no Mato Grosso e você tem um terreiro aqui no Paraná. A orientação que sai de lá é a mesma que sai daqui. E as pessoas não se conhecem pela distância, mas a essência é a mesma. Então tudo nos leva a crer que são espíritos que se movem daqui para lá ou de lá para cá, para nos orientar, porque para eles a distância não existe.
Só para nós que estamos ainda presos à matéria. Então é isso que é o bacana. Você tem mais de um lugar falando a mesma coisa, não necessariamente de maneira diferente. Então aí você tem um ensinamento, porque há uma união entre as coisas que estão sendo ditas. Não é uma coisa dispersa, não é branco aqui, amarelo lá e verde aqui. Aí fica um pouco truncado. Mas quando você tem uma coisa mais coesa, que todo mundo aponta para aquela direção, você tem um ensinamento. E toda essa parte ela é ali, no banquinho, como a gente chama. Né? Você senta na frente da guia, do guia e fica pedindo uma orientação. Ele vai passar isso para você. Essa é a parte bacana da história. Além de tudo que se vê lá dentro do terreiro. Eu, antes de organizar a nossa entrevista, eu fui visitar um terreiro, Pai Congo, que é perto da nossa sede da Uniensino, que é no Auer, Boqueirão, e até para poder conversar com você e trazer algumas perguntas. Eu estava lá na assistência e a hora que teve o passe, enfim, na hora que os pais de santo iam incorporar para dar as assistências, para consultar, para as pessoas consultarem com eles, cada um, quando incorporava, ele recebia uma tábua de madeira, e aí ele riscava um ponto, fazia um símbolo, que eu meio que entendi que era para se identificar, quer dizer, ele identificou que é ele acendia velas, e pronto, daí chamavam as pessoas para ir consultando. Eu fui numa gira de caboclo, mas eu li no site que tem gira de pai de santo, gira de, enfim, de cada dia Sim. é um tipo de linha. entidade, de linha. Só lembrando aqui, quando ele falou de direita e esquerda, não tem nada a ver com política, são linhas da Umbanda. Sim. Direita e esquerda na Umbanda, não vão confundir. Mas, enfim, o que eu quero perguntar para você? Então, a Umbanda é diferente do Candomblé. O Candomblé é uma religião também de matriz africana, mas mantém o orixá, como você nos explicou. O orixá é uma energia da natureza, enfim, e eles cultuam aquela energia. Então, é uma relação entre o filho de santo e o seu orixá. E por isso que o orixá também não mostra o rosto quando eles estão vestidos, né? Com a roupa. Os orixás ele não mostra o rosto. Na cultura grega também existe isso. Um deus não pode mostrar o seu rosto. E tem alguns que nem o pé. Dependendo das casas, também não se mostra o pé. Verdade, não se mostra o pé. Mas na Umbanda, então, são guias, são mentores que estão ali dando a comunicação. E como que funciona a questão? Porque eu vi que algumas pessoas... Eu fui... Aí quando eu sentei, e ele perguntou como eu posso te ajudar, eu falei, olha, eu vim agradecer, eu vim buscar uma bênção. Daí ele conversou comigo e tal. Mas como eu não levei uma demanda, como eu não levei um problema, um pedido, eu não pedi uma orientação, fui ali para agradecer. Inclusive ele falou, é muito bonito você vir para agradecer enquanto... Claro, as pessoas vêm pedir porque precisam, né? Mas você veio agradecer, eu falei, sim, eu agradeci. Tem problema, acontece com todo mundo, tinha batido o carro, mas enfim, sou sempre grato a tudo, né? E aí eu vi que algumas pessoas, quando estavam sendo consultando, foi indicado banho, foi indicado garrafada, foi indicado chá. Eles não cobraram nada de ninguém. Claro, tem um lugar para donativos que eles distribuem para as famílias carentes da região. Mas assim, o que é a minha pergunta? Eu vi que algumas pessoas anotaram, pegaram assim, compra sal grosso, faz de São Jorge, faz um banho do pescoço para baixo. Isso eu prestei atenção. Fiquei pensando, perguntar por que do pescoço para baixo. Para outro não, para outro foi chá, garrafada, faz isso, aquilo. Banho de pipoca, eu ouvi falar também. Banho de pipoca. E era banho de pipoca no gato, porque tinha o gato da pessoa. Sabe que as pessoas hoje têm uma afeição muito grande. E parece que o gato estava muito doente, levou no veterinário e nada adiantava. Daí parece que o mentor, o guia, falou para dar um banho de pipoca no gato. Eu sei que eu estou trazendo elementos aqui, mas mais para você poder explicar para a gente, que desperta a curiosidade em aquele que não é da religião, né? Vamos lá então, vamos. A tua pergunta é muito legal. Parabéns. Muito obrigado. Vamos falar da estrutura de um terreiro, porque é um equívoco para quem está de fora. Quando olha o pai de santo, pensa que ele é a figura central, mas não. O pai de santo tem uma intuição. Eu vou abrir com tal linha, vou passar para tal linha e vou encerrar com tal linha. Quem manda no terreiro naquele momento é o Ogã, que é o que está atrás do atabaque. Que está tocando. Porque o atabaque para nós é sagrado, ele é um espírito vivo. Porque sem atabaque eu não consigo me ligar ao sagrado. Não tem o ponto cantado que a gente chama
e aí fica uma coisa um pouco difícil de acontecer. Então, o pai de santo, ele é o dirigente espiritual da casa. Ele passa para o Ogã, eu estou querendo fazer tal coisa. O Ogã está de frente para todos, o pai de santo nem sempre. Então, ele já tem uma visão, geralmente ele fica num pé mais acima do que o chão. Então, ele consegue ter uma visão maior, uma visão diferente da casa. Essa pessoa que você citou, que está anotando, é o principal dentro da casa, que é o Cambono. Na minha opinião, todo mundo que entra deveria passar por isso. Porque eu tenho uma entidade aqui, eu tenho outra entidade ali, eu tenho que saber quem que é quem. Porque um usa tal coisa para trabalhar, outro usa tal elemento para trabalhar, outro usa água benta, ou água com sal, ou água com açúcar, enfim, cada um tem o seu CPF. Ah, ela me deu uma cumbuca de coco para beber com água. Então, é o elemento que ele usa para fazer a purificação naquele momento do teu passe que você foi agradecer. Aliás, parabéns pela tua atitude, porque é muito raro mesmo. Geralmente, sempre é normal, você com dor de barriga vai procurar um médico, mas não volta lá para dizer, ó, o remédio deu certo. Parabéns. Então, o Cambono, ele é o cara principal dentro de uma gira, porque ele conhece todas as entidades pelo nome. E as entidades respeitam o Cambone, porque sem ele também não tem material para trabalhar. O que você citou da tábua é um ponto riscado. Tem o ponto cantado. Sim. E o ponto riscado, que é pego a pemba, como se fosse semelhante a um giz, tá? E aquilo é riscado o ponto. Ali ele vai se identificar. E com o ponto cantado, eu consigo saber também quem ele é e confirmar se a pessoa que está ali comigo naquele momento, mesmo ele encarnado e outro incorporado nele, está dizendo coisa que bate as duas coisas ali. Por isso, do ponto cantado e do ponto riscado. Depois tem ponto de demanda, tem ponto de defesa. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu ponto de força. Então tem todo um ritual, tem todo um porquê para eu poder dizer, olha, aqui você vai te consultar com fulano. Porque eu sei o nome, ele já me confirmou isso tudo. Porque a consulta é uma responsabilidade muito grande. A pessoa, quando vai ali, como você citou, às vezes está com um problemão. Está fragilizado, né? É um momento muito íntimo da pessoa que ela está se abrindo para quem ela nunca viu na vida. E quem vê não sabe com quem está falando. Às vezes está como você falou, está num momento assim que é muito difícil para a pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande para quem está ali dando a consulta. Se não está tudo certinho, você pode, numa palavra mal interpretada, algo mal dito, no sentido de que não ficou claro, a pessoa fazer uma bobagem. Então, o Cambone ele é importantíssimo, porque às vezes a entidade ela fala do jeito dela. Ela não vai falar corretinho, ela não sabe o que é um computador. Na época dela não tinha carro, não tinha estrada. Então, ela vai passar para o Cambone para traduzir para a nossa linguagem. Eu vi isso, ele dando orientação. Exato. E aí eu que estava ali de leigo via que aquela outra pessoa que tinha uma prancheta, inclusive, na mão, sim, anotando tudo. Ela ia anotando o que ele pedia para ela e no final ela entrega. E no final ela chegou e falou, ó, o que ele te disse para fazer isso. E a pessoa, o que é não sei o que, tal coisa. O que você citou do banho no gato de pipoca é para o Omolu. O Omolu, a gente consagra ou pede ou faz os pedidos para cura. A gente chama silêncio, o Senhor da Terra está presente, é o Omolu. Então, o elemento do Omolu é pipoca. A gente usa para fazer esse tipo de banho. Você comentou também por que do Ori. O Ori é sagrado. Então, para nós, quem é um bandista tem que tomar, muitas das vezes, até quando vai cortar o cabelo, de não revelar o Ori, porque ele é sagrado. É a tua moleira. Por isso, então tem banhos que não é permitido fazer do Ori para baixo. Só do pescoço para baixo. Tem banhos que é permitido fazer do Ori para cima, do Ori para baixo. Por exemplo, banho de tapete de Oxalá. Isso dá para fazer. Banho de canjica, dá para fazer. Mas tem que saber o momento e o porquê que é feito. O que eu ouvi, eu sei que parece que eu estava lá curiosão, né? Mas é um pouco isso, né? Eu tinha esse objetivo de te entrevistar, então eu também estava ouvindo todo mundo. E aí a pessoa que estava lá, ela era um banho de espada de São Jorge com sal grosso, alguma coisa assim. É um banho de descarrego. É um banho de limpeza. E era do pescoço dela. Só que ele falou, presta atenção, eu não quero criar um estereótipo, mas ele falou com sotaque, com trejeito carregado, que era para prestar atenção no que ele estava dizendo. E não lavar a cabeça. Não. Era do pescoço para baixo. Sim. Para não dar
problema com o teu sagrado que está aqui no Orim. Que gera um banho de descarrego, então era... O banho de descarrego é daqui para baixo, sempre, do pescoço para baixo. E eu sou da época que se tomava banho de descarrego, você nem se enxugava. Eu tomava o banho e tinha que esperar ele secar normalmente. Eu não podia se enxugar. Eu podia passar a mão ali, legal. Hoje mudou algumas coisas, o banho sempre foi frio. Um banho no inverno para nós era um terror, para você tomar um banho de descarrego antes de ir para a gira. Que você também tem a tua Você toma sempre banho de descarrego antes de ir preparação. para a gira? Sempre. Por exemplo, minha gira é amanhã, literalmente. Então, hoje eu já estou de preceito. Com relação a, eu não bebo, mas para quem bebe é proibido. Eu não fumo, mas para quem fuma também não é legal. Relação sexual, a gente pede para que não tenha. E principalmente comida. Para você fazer uma alimentação mais tranquila, mais saudável. Para não comer, por exemplo, antes de ir para a gira, uma costela. Aí você vai estar estufado. Seu Pode corpo fazer processando mal. ali. Exato. E às vezes pode te cair mal isso. Então não há essa necessidade. Gira geralmente é o nome dado ao culto de Umbanda, é chamado de gira. Candomblé também, né? Chama-se de gira. Função, ou gira. Trabalho. Você é da tenda espiritual de Umbanda, Pai Joaquim das Almas. Sim. Em alguns casos é tenda, terreiro, roça. A roça já é pro candomblé. Candomblé é roça. Sim. Via de regra é terreiro. Todo mundo chama de terreiro. Sim. Terreiro fica mais abrangente. Genérico. Daí tanto faz. Porque você tem hoje casas onde ela está fundamentada para Umbanda e Candomblé. Então Toca eu tenho... as duas. Exatamente. Eu tenho naquele dia gira de Umbanda e no outro dia função de Candomblé. Então o médium ele pode frequentar as duas desde que ele seja iniciado no Candomblé. Se ele não for iniciado como eu não sou, eu posso ir assistir como um espectador, vou ficar na assistência. E na Umbanda não tem iniciação. Você entra na corrente, veste o teu branco e começa a tua evolução. Começa o teu desenvolvimento dentro do terreiro. Por isso que eu sou a favor da pessoa começar como cambona. Ela entendendo o que ela está fazendo ali. Ela se ambientar com aquilo tudo. Ela vê que as coisas ali são sérias, realmente. Não levar a coisa na brincadeira. Esse é um problema muito grande também, né? Levar as coisas na brincadeira. Em qualquer lugar isso acontece. Em todas as religiões, profissões, onde tem ser humano, sempre vai ter problemas. E para fechar esse primeiro bloco, o que é ser um bandista? Eu acho que é uma convicção que você, quando pisa num terreiro, você olha assim, eu me encontrei. Eu, antes de ser um bandista, eu sou de berço católico. Minha mãe e meu pai são católicos, na época fervorosos, quando eu era criança. Eu ia todo sábado na igreja, estava presente, estava na secretaria e coisa e tal. E com 13 para 14 anos eu passei um episódio e eu digo, olha, eu vou me afastar da igreja católica porque eu acho que não está legal para mim. Não calçou legal. Aí fui procurar em outras denominações. Fui para evangélicos, fui para N lugares e um dia eu entrei num terreiro, aliás, eu não entrei, eu vi um trabalho de praia, quando era dia 31 de dezembro. Um frio, tá de jaqueta. E fomos chegando perto ali, por causa do batuque, é muito legal, é bacana, eu nunca tinha visto na vida. E eu cheguei ali do lado, fiquei ali e deu aquele, eu me encontrei, é aqui que eu vou ficar. Então eu acho que é uma ligação tua com o teu sagrado. Quando você olha assim, nossa, eu ainda não sei, mas é aqui que eu quero ficar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas é aqui que eu vou ter que estar. Naquela história, eu calço 42. Qualquer número 42 vai ser bom para mim na teoria, mas sempre vai ter aquele que serve melhor. Né? A forma é diferente, apesar do número ser diferente, ser igual, a forma é diferente. Então aquela marca, a Umbanda, foi a que melhor calçou no meu pé. Então é uma coisa pessoal. E ali você começa a ter a curiosidade. Eu acho que é por aí também, né? Tudo move a curiosidade. Não é a pergunta certa, é a resposta certa que move o mundo. Porque a pergunta certa sempre vai vindo uma resposta certa. Então, quando você encontra isso, é aqui. Esse é o meu lugar. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu tenho que estar aqui. Eu tenho que voltar aqui. Eu tenho que permanecer aqui. E nessa já vão ser uns 30 anos. Que bacana. Estamos aqui nessa conversa bem gostosa com o pai de santo, Hernan Lopreato. E no próximo bloco nós voltamos aqui entrando direto no assunto da nossa pós-graduação de Cristologia. Então, voltamos já já aqui do campus Connect da
Uniensino. Voltamos para os estúdios da Campus Connect da Uniensino com o pai de santo, sacerdote espiritual de Umbanda, Hernan Lopreiato. E agora, depois de conversarmos sobre o que é Umbanda, o que é ser umbandista, o que é a guia, como funciona o terreiro, as entidades, uma questão que interessa diretamente aqui os nossos estudantes da Cristologia. O que é Jesus Cristo para Umbanda? Legal, vamos lá. Como eu comecei dizendo, nós cremos num Criador, Oxalá. Cristo é outra coisa. Ele faz parte da criação do Criador, assim como eu e você. Então, às vezes, é muito comum. Ah, mas eu fui no terreiro e tinha lá Cristo. Não, não é Cristo. Para nós é Deus, Oxalá. Ele é o Criador. Mas aqui, assim, não existe uma imagem catalogada de Deus, quer dizer que aquilo é Deus. Assim como não existe uma imagem até hoje de Tiradentes, por exemplo. Tiradentes não tem um retrato, não existe. Então, aquela imagem que se vê nos terreiros não é Cristo, é Oxalá, é o Criador. Ah, mas eu já vi algum terreiro que tem um crucifixo lá e está Cristo. Sim, nós respeitamos a figura de Jesus Cristo pelos ensinamentos que ele traz. Mas eu não utilizo da Bíblia dentro do terreiro de Umbanda. Eu reconheço a existência dela, ela é um livro sagrado, como outros, para aquela vertente. Então, Cristo tem o seu valor para nós, como todos nós temos para o nosso Criador. Claro que ele foi um ponto acima da média e serve de exemplo de moralidade, de como se portar, de o que não fazer, do que fazer, né? Então, esse ponto ele é bem bacana, porque aquelas imagens que se vê no terreiro não são Jesus Cristo, são Oxalá, que é o Criador. Então, é bem legal separar isso para não dar esse tipo de dúvida, né? Eu creio, sim, que Cristo existiu, andou na Terra, que não é a mesma que eu conheço hoje, mas eu respeito o que ele fez. Eu não utilizo a Bíblia Sagrada para fazer os nossos trabalhos de Umbanda. Então, existe essa diferenciação. Assim como a gente, por exemplo, usa também o kardecismo de Allan Kardec, o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, como um guia, mas não é algo que pertença à Umbanda. Não tem essa tradição escrita para você, vai ler tal livro. Não, não tem. E assim, você tocou, né? Você vai no terreiro, tem a imagem de Jesus. Aqui no estúdio nós temos ali o Cristo Redentor. Eu já vi o Cristo Redentor em alguns terreiros, ou a imagem mesmo de Jesus, uma estátua de Jesus, Nossa Senhora, sim, e outros santos católicos, como o próprio São Jorge. E aí alguns falam que a Umbanda tem um sincretismo, um forte sincretismo com os santos e santas da Igreja Católica. E aí, para alguns dizem, Oxalá é Jesus, São Jorge é Ogum, Nhançã é Santa Bárbara, Iemanjá acho que é Iemanjá mesmo. Não, Iemonja é Nossa Senhora dos Navegantes. Ah, dos Navegantes. Isso. Então, mas o que é isso, o sincretismo? E tem uma outra história que explica que, na verdade, era para se proteger. Você me corrige se eu estiver errado. Eles estavam cultuando o santo. Sim. E aí, quando chegava a polícia, porque candomblé, Umbanda era proibido, assim como a capoeira, sim, eles vinham e colocavam o santo oco, sim, em cima. É o santo do pau oco. O santo do pau oco. Então é São Jorge, não é Ogum. Então é Jesus, não é Oxalá, para se proteger. Mas por causa disso acabou criando-se um sincretismo. Porque de fato no terreiro que eu fui, que eu te falei, tinha santos católicos, orixás, entidades indígenas, caboclos, Preto Velho, coisa de candomblé também. Às vezes até tava Cosme Damião. Cosme Damião. Tinha uma terceira pessoa com Cosme Damião. Que é o Unibenjá. Ah, tá. Então. Eu fiquei me perguntando, agora é hora de tirar a dúvida. Fiquei pensando, Cosme e Damião tem uma pessoa junto? Mas enfim, vamos focar aqui na questão do Cristo. Então, o que é o sincretismo e esse Cristo que é Oxalá? Você pode explicar para a gente? É basicamente bem o que você colocou. Na época, quando a religião de matriz africana chega no Brasil, o catolicismo era o mais forte, e era o aceito, e era o correto.
E só se podia ou se deveria praticar aquilo. Foi religião oficial do Estado durante o Império, enfim. Exato. Então, como o negro não tinha valor para o seu senhor, ele tinha que fazer o mesmo que o seu senhor queria. E nem sempre estava certo, ele cultuava da maneira dele. Então ele entendeu que quando o homem branco via a imagem de São Jorge, para ele estava tudo certo. Então ele foi associando esse tipo de sincretismo. Você tem São Lázaro, você tem São Roque, você tem é, algum, São Jorge, você tem Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, esse sincretismo foi só para disfarçar aquela crença do negro que ele estava fazendo a sua louvação. Como não podia ficar explícito, ele tinha que deixar isso meio entre linhas ali, para não ter problema para ele e para quem estava junto com ele. Semelhante à capoeira. E tem quem diga que é uma dança. Mas é uma luta. E é uma luta. Existe na capoeira o que se chama de chamado, que é quando os dois estão jogando e um para e faz um movimento assim. Aí você vai e volta, vai, volta, vai e volta. E aí ficou, mas parece uma dança, mas faz parte da capoeira. Assim como faz parte da Umbanda o sincretismo religioso por conta desse passado que aconteceu no nosso país. Eu conversei com alguns candomblecistas que se auto-intitulam purista. Então, eles dizem, não, o orixá é um orixá lá da África, que representa tal energia. São contra a ideia do sincretismo, alguns candomblecistas, e eles dizem, Ogum não é São Jorge. Oxalá não é Jesus. Eles deixam isso bem claro. O sincretismo foi necessário para proteger a religião em determinado momento histórico. Agora, a gente quer separar as coisas. E quando você vai num terreiro de candomblé, ou quando está preparado para a gira de candomblé, tem os símbolos dos orixás, na verdade não tem imagem do orixá, mas os símbolos dos orixás. É o assentamento do orixá. O quarto de santo do orixá, que é bem diferente da Umbanda. Se a gente for, quem olha de fora, muitas vezes, acha que Umbanda e candomblé é uma coisa só, até porque, às vezes, toca o mesmo terreiro, como você disse, toca Umbanda e toca um candomblé no mesmo espaço. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê que o candomblé tem o quarto de santo e lá tem as louças, né, tudo mais, as roupas do candomblé. Que é onde está o santo assentado naquele local que é sagrado para ele. E a mãe Joana, ali perto do Bacaxiri, me explicou que o que as pessoas conhecem como candomblé é só o folclore. Que a religião e o culto acontecem no quarto de santo, entre a pessoa e o seu sagrado. Você colocou antes, é o sagrado, né? Já no candomblé, na Umbanda, bem diferente disso, o orixá tem imagem, símbolo, e muitas vezes o símbolo é daquele do sincretismo. Dá um exemplo, Xangô. Sim. No candomblé são os dois machados. Sim. Na Umbanda também já se admite. Você tem alguns terreiros onde tem as imagens africanas. Você vai colocar lá Xangô, ele está segurando dois machados. E ele é negro. Mas eu vi nesse terreiro que eu fui, São Jerônimo, que é aquele que traduziu a Bíblia do grego para o latim, o Antigo Testamento, enfim. Com o leão. Com o leão do lado. Que é Xangô. Na Umbanda ele está representado como São Jerônimo. Então, você pega São Lázaro, é o Omolu. Que é aquele todo vestido de palha. Exatamente. Mas aí no candomblé ele está inteiro de palha. Na Umbanda ele tem o santo. Não é que tem o santo. O candomblé, ele entende que ele trabalha com a divindade. E na Umbanda nós trabalhamos com alguém que já passou aqui na Terra e que se comunica conosco e que a gente consegue entender o que ele fala e acatar os conselhos. No candomblé é um pouco distinto. Eu não tenho a iniciação do candomblé, mas do que eu conheço do candomblé, não há essa consulta, por exemplo. Eu não consigo ir consultar com o Ogum de candomblé porque ele comigo não fala. Tá? Por exemplo, no candomblé, a linha das crianças, chamada linha de criança, eles andam de pé. E na Umbanda não, porque eles são pequenos. E no candomblé a gente já supõe que são maiores. Tá? Então tem toda essa diferenciação. Em cima do quarto de santo, é aquele lugar mais sagrado que existe dentro da casa de candomblé. Na Umbanda, não necessariamente ele tem que existir. Pode existir, mas não é igual ao que tem lá. É onde ficam os assentamentos dos falangeiros dos orixás. Porque a Umbanda trabalha mais com falangeiro
do orixá. Falangeiro do orixá Ogum. Falangeiro do orixá Xangô. Falangeiro do orixá de Oxóssi. Tá? Tanto que quando abre a linha de Oxóssi, já em seguida se abre caboclo. Aí você pega caboclo boiadeiro, toda essa linha de caboclo vem ou pode vir quando você abre a linha de Oxóssi. No candomblé, então, só tem os orixás, cada Sim. pessoa é filha de um orixá, e ele descobre o seu orixá jogando búzios. No candomblé, até onde eu sei, sim. No É por candomblé. assim que funciona. É, basicamente isso. Isso. Na Umbanda é diferente. Na Umbanda é diferente. Você também tem o teu chefe de ori ali, que é no dia do teu nascimento. Isso não muda. Tá? Não se joga búzio. Como que a gente vai ver de quem que pessoa é filho? Eu aprendi que você tem que colocar a pessoa no centro do terreiro, chama o Ogã e começa a puxar ponto. Alguém vai ter que responder. Se esse filho ainda não conseguiu essa ligação com o seu pai, entrega para Nanã e entrega para Oxalá. Oxalá é pai de todos e Nanã é vó. Tem terreiros que já não cultuam mais Nanã. Nanã é vó para todo mundo. E Oxalá é pai. Então, enquanto o médium ainda não conseguiu essa ligação entre ele e o seu pai de ori, ou mãe de ori, É ele próprio que descobre, então? sim, ele vai ter vai ser algo interno e que vai ser utilizado o atabaque para que se comuniquem os dois mundos, por assim dizer. Você vai sentir isso em você. É o intuitivo, é aquela coisa de arrepiar, de você não segurar a emoção. Uma energia que te chama. Que é aquilo que. É aquela história. Eu tenho que estar aqui, eu ainda não descobri para quê. Mas a hora que começa a tocar o atabaque, tem hora que dá aquele arrepio na pele, a barriga dá um friozinho, você sente alguma coisa na garganta, a vontade de fazer alguma coisa que você não faria em outro local. Então isso é muito pessoal. Nunca vai ser igual para mim ou para você. Cada um tem o seu CPF, cada um tem o seu santo, por assim dizer. Cada um é filho de alguém. Isso você vai descobrir à medida em que você vai tendo evolução dentro do terreiro. Não dá para falar no primeiro dia ali, eu não gosto de fazer isso. Entendi. É porque também, assim como toda religião tem lugares sérios e outras não, você acaba ouvindo falar de terreiros que a pessoa chega ali, já joga na hora, já descobre, já sabe, já... Mas isso acontece também com os evangélicos, com os católicos, com os espíritas. Então, quer dizer, para ficar bem claro aqui para quem está nos assistindo, então quer dizer, vocês, o umbandista em geral, tem Jesus lá como imagem, assim como tem outros santos. Mas a imagem que está representada no terreiro é Deus. É Deus. Então, Oxalá, o Jesus que você vê lá é uma representação de Deus. Sim. Você fez eu me lembrar que os muçulmanos é proibido, inclusive, qualquer imagem do profeta Muhammad. Que as pessoas chamam de Maomé. Mas é uma heresia. Você não pode fazer nenhuma imagem do profeta. Seria quase como tentar fazer uma imagem de Deus, né? Não tem como. E aí, então, Jesus representa Oxalá, que é Deus. Isso. Essa é a questão. Eu encaro que são coisas diferentes. Deus criou tudo. E dentro de tudo que Deus criou, Oxalá, está o filho dele. Vamos colocar dessa maneira, que seria Jesus Cristo. Então, no terreiro, quem está lá representado naquela imagem é Oxalá. Não necessariamente Jesus Cristo, porque a minha prece eu faço pensando em Oxalá, pedindo a Oxalá, pedindo a Deus. Naquele momento, a minha prece e a ligação é com ele. Eu não desprezo Cristo, eu só reconheço Cristo e tenho todo um respeito. Mas a minha ligação é eu e Deus. Entendi. Aquela imagem que está ali, que se vê muitas vezes, que a gente chama de Jesus, né? Para nós é Oxalá. Cristo, ele é uma parte da criação. Assim como mar, terra, rios, oceanos, ele é tão grande quanto. Mas ele não é a figura central daquela representação. Para nós ali é Oxalá. Entendi. Terminamos mais um bloco. E aí nós voltamos para o bloco final aqui dos estúdios do Campus Connect, da Uniensino, conversando com o pai de santo, Hernan Lopreato, que está falando aqui para nós quem é Jesus dentro da Umbanda, e também estamos conhecendo um pouquinho mais sobre essa religião brasileira de matriz africana, chamada de Umbanda. Até logo mais. Olá. Estamos de volta aqui no estúdio do Campus Connect da
Uni-Ensino. E estamos numa pós-graduação em Cristologia, já conversamos com algumas tradições religiosas, teremos muitas outras convidadas, e nesse momento estamos conversando com o pai de santo de Umbanda, conhecendo um pouco da Umbanda e descobrindo quem é Jesus Cristo dentro da Umbanda. Voltamos aqui com Hernan, sacerdote de Umbanda. Hernan, você já explicou pra gente que Oxalá, que Jesus, aquela imagem de Jesus é Oxalá, e que Oxalá é Deus. Em muitos terreiros, em algumas vezes, ou mesmo como proteção, eu já vi em eventos, se perguntar, e aí, claro, você também já disse, um bandista dizer, acreditamos no mesmo Deus que vocês, o Exu, que é uma das entidades, não é o diabo, não é o demônio, Sim. não há essa figura do Deus e diabo na Umbanda. Nós também somos cristãos. Eu já ouvi essa afirmação de alguns umbandistas. Sim. Nós também somos cristãos. Uhum. Isso é correto? O umbandista também é cristão? Ou não é? Como que se relaciona essa questão de ser cristão e ser umbandista? São coisas diferentes? São coisas paralelas? Explica pra gente. Bom, é uma pergunta muito legal. Eu posso dizer do meu ponto de vista. Tá? Claro. Dizer que é ou não é muito pesado. Eu posso dizer que eles podem caminhar juntos. Eu creio em Cristo, assim como creio em Oxalá, que criou a Cristo e criou a mim e criou a todos que estão aqui. Eu não desprezo Cristo, né? Agora, sim, a minha fundamentação, a minha crença não está necessariamente baseada nos ensinamentos somente de Cristo. Eu também vou beber de outras fontes. Allan Kardec, por exemplo, os índios que estão presentes na nossa religião, né? Toda essa cultura indígena, a própria cultura africana, que é tão grande e não é tão bem representada muitas vezes. Então, Cristo faz parte do que eu creio, mas não é somente nele que eu creio. Eu creio nos meus guias também que me acompanham. Eu creio nas entidades que trabalham comigo que me acompanham. E eu consigo falar com eles. Com Cristo eu também consigo falar, mas é de uma outra maneira. E com Oxalá, que é quando eu faço minhas orações, é de uma outra forma. Então eu acho que isso se complementa. Agora dizer que é ou não é colocar uma sentença, sabe? Entendi. Querer colocar numa gavetinha. Exato. E talvez, eu estou aqui conjecturando, talvez, publicamente, em palestras, eventos, alguns pais de santo, filhos de santo, acabam fazendo essa afirmação, nós também acreditamos em Jesus, nós também somos cristãos. É quase como uma questão lá do santo do Paulo. Sim. Mais uma vez, por conta que nós sabemos que, infelizmente, terreiro de Umbanda e Candomblé são as religiões que mais sofrem preconceito no Brasil e os únicos lugares sagrados que são atacados e ninguém é preso. Sim. Sim. Então, uma forma até de se proteger, né? Sim. Talvez até quando alguém invade um terreiro e vai lá quebrar tudo, vê que tem uma imagem de Jesus, vê uma imagem de Nossa Senhora. E aí entra a minha outra questão. Eu já ouvi em muitos casos, inclusive no terreiro que eu fui, rezar-se o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, aquelas orações tradicionais do catolicismo. Sim. Foram feitas, se eu não me engano, na abertura, durante, no final também. E aí, essas orações, digamos assim, preces, são do que a gente chama de catolicismo católico, né? Oriundas do catolicismo católico. Como que funciona isso da oração cristã, digamos, dessas rezas cristãs dentro da Umbanda? Vamos lá. Acabei de comentar que eu creio em Cristo. E Cristo ensinou o Pai Nosso. Cristo ensinou o Pai Nosso. A Ave Maria são citações da Bíblia que foram juntadas e se criou a oração da Ave Maria. Mas Cristo ensinou o Pai Nosso. E se eu creio em Cristo, eu também posso rezar o que ele ensinou. Que o catolicismo tenha utilizado essa oração para dizer que é dele, eu não sei se está correto, quem sou eu para saber, mas eu posso rezar um Pai Nosso e também posso rezar uma Ave Maria, que não é uma oração, são pedaços da Bíblia que foram juntados e se criou aquela oração. Aquela é uma criação humana, com uma intenção de se fazer uma prece. Aliás, a prece não precisa estar na Bíblia, vale o que você tem no teu coração. Deus sabe o que está ali dentro. Foi Ele que colocou, foi Ele que te fez. Então Ele sabe das tuas capacidades e sabe da tua incapacidade no sentido de evolução, não que você não seja capaz.
Você está procurando melhorar. Então, se ele sabe disso tudo, não há necessidade de fazer uma coisa muito rebuscada. Quanto mais do coração, melhor. Quanto mais sentimento, mais bacana fica. Então, o Pai Nosso, a Ave Maria, fazem parte do terreiro também. Na abertura, se pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, não é obrigação. Depende de cada casa. Tem casa que opta por fazer. Tem casa que faz a prece de Cáritas. Conheço, cara, muito bonito. Então, é muito bonita, mas não pertence teoricamente a ninguém. Os espíritas que meio que kardecistas que usam, é. Né? E nem o catolicismo. Né? Então, assim, o Papa Francisco usava a oração da comida, né? Me deu uma boa digestão, mas também me deu o que comer. Né? É isso que ele dizia. Então, essas orações eu posso fazer. Não tem nada que me impeça. Desde que ela seja feita com sentimento, com vontade. Isso eu acho que é válido. Por isso que eu digo, elas se complementam. Mas não quer dizer que pertençam a ou pertençam a. E eu não posso dizer que não e nem que sim. O que me ocorreu é quase como os mantras. Os mantras hindu, enfim, eles repetem várias frases. Eu lembro da minha avó falecida, que tinha um terço e ela ficava repetindo não sei quantas vezes Ave Maria, Pai Nosso, Santa Maria, os rosários, terços dela. E me ocorreu aqui que é quase como, por exemplo, qualquer brasileiro, seja cristão ou não, é da cultura cristã. Nós estamos mergulhados na cultura cristã. Sim. E aí ele chega no terreiro, chega na igreja, em qualquer lugar. Quando reza o Pai Nosso, é como se o cérebro desligasse lá do mundo, desligou do trabalho, entrou numa outra frequência. Acabei de rezar, então rezei o Pai Nosso, entra numa outra frequência. Você dá ou é um momento de solenidade, como seria o hino nacional para alguns, né? É uma solenidade, vai começar o evento. Sim. Cantou o hino, trabalha no estado também, né? Então cantamos o hino. Aí começou um evento. Correto. Depois do evento, do hino, todo mundo fica mais atenção. Então talvez o Pai Nosso tenha essa função. Sim. Poderia ser outra? Poderia. Talvez um terreiro de Umbanda no Japão ou na China. Lá também existe? Vai ter, quem sabe, um mantra budista, Sim, em vez do Pai Nosso, que é da cultura deles, né? Deles. Os Fé Bahá'í, que teremos aqui logo mais entrevista com o líder Bahá'í, que é da Pérsia, mas enfim, eles dizem que para onde eles vão e criam as igrejas Fé Bahá'í, eles se adaptam à cultura. No Peru eles são meio que indígenas. No Brasil eles rezam. Então onde se instala a Fé Bahá'í, eles adaptam-se à cultura onde eles estão. E daí as pessoas conseguem também vivenciar aquilo de uma maneira mais tranquila. Né? E eu acho também que faz parte do ser humano o pertencer a alguma estrutura. Eu acho que é inerente ao ser humano, ele precisa, entre aspas, desse sentimento para se sentir aceito. Né? E a oração ela tem essa capacidade, que você bem citou de para tudo, vamos dar uma segurada, vamos respeitar, vamos parar, vamos esclarecer a mente e vamos nos unir a um sagrado, um comum, através de uma oração. Né? Mas não que necessariamente ela seja minha ou seja sua. A oração ela tem essa função de segura, relaxa, respira, aquieta o coração e vamos embora. Mas isso não pertence a mim, é uno, é individual. Então essa parte eu acho que tem muito a ver com o que você citou. E uma última questão, nossa conversa está bem interessante, mas como a gente tem que em algum momento fechar aqui a nossa entrevista, nosso podcast sobre do Campus Connect de Cristologia, mas hoje tratando da Umbanda, no Brasil, muito proliferado, principalmente nos locais onde tinha menos médico, enfim, as curandeiras, as benzedeiras. Quem é do interior do Brasil sabe que os pais até hoje levam na benzedeira, na curandeira. E eu vou falar da minha experiência também. Você chega lá, é um local muitas vezes simples, tem uma horta, tem ervas, e aí tem um Jesus, tem uma Nossa Senhora, mas também tem outro o São Jorge, e ela reza um Pai Nosso, ela faz umas ladainhas, e não sofrem tanto preconceito, porque aparentemente é uma prática cristã católica. Mas para quem coordena o curso de teologia da Uniensino,
que para quem estuda o catolicismo, principalmente o Vaticano, não aceita nenhuma dessas coisas. Não, vamos considerar. Oficialmente não tem esse tipo de benzimento, curandeira. A Inquisição prova isso. Então, erva arruda, guiné, garrafada, banho, essas coisas não são do catolicismo. Mas no Brasil, a gente tem as benzedeiras, talvez como uma proteção, elas também, ou da própria religiosidade, elas citam. Essas práticas do benzimento, do curandeirismo, é da Umbanda, é uma prática umbandista, digamos, as benzedeiras, as curandeiras, elas reproduzem ou elas se utilizam daquilo que é feito nos terreiros? Há uma relação entre benzedeira, curandeira e Umbanda? Não tem nada, nem ninguém que possa proibir uma benzedeira de participar de um culto de Umbanda. Não tem nada, nem ninguém, a meu ver, que possa proibir uma benzedeira de vestir o seu branco e estar dentro da corrente. Tá? Agora, eu não posso me apropriar da prece dela para dizer que é da Umbanda. Entendi. Isso eu não posso fazer. Uma coisa, outra coisa. Por exemplo, quando você está trabalhando na linha de Preto Velho, eles fazem benzimento. E cada um é de um jeito. Cada um trabalha com a sua. Arruda, ou guiné, ou, sei lá, o que ele vai querer naquele momento. Vela branca, é ele que decide. Então eu não posso me apropriar do que não é meu. Mas eu posso dizer que não, venha, vamos junto. Né? Então esses benzimentos fazem parte da Umbanda. Assim como tem batizado dentro da Umbanda, tem casamento dentro da Umbanda. Né? Isso são práticas do sacerdócio. E nada é proibido nesse sentido. O que eu não posso, sim, ou excluir, porque ela também aprendeu com alguém isso. Veio de alguém. E que não necessariamente podia ser da Umbanda. Às vezes a pessoa era de uma outra vertente. Né? E usava aquela fé, aquele benzimento pessoal. Quem que não foi com o peito aberto, com benzedeira? Né? O pulso aberto, quebranto, rendidura, né? Rendidura, costurar as costas, né? Porque dorme com o olho aberto, mal olhado. Então, isso é normal. Porque o terreiro também é procurado para isso também. Porque qual foi a conexão aqui, Campus Connect? Qual a conexão que eu fiz? Muitas coisas que a gente vê, e eu estou aprendendo com vocês agora, nos terreiros, a gente vê nas benzedeiras e curandeira. Claro que elas podem, algumas curandeiras que eu já entrevistei, já conheci, elas dizem que eram católicas, foram no espiritismo, foram no terreiro, mas de repente ela sentiu a questão da entidade, que ela tinha um guia. Sim. E o guia orientou ela a se tornar uma benzedeira. Algumas nem sabem como é que se tornaram. Exatamente. Começaram benzendo uma criança, porque a mãe pediu, quando viu, teve que marcar, só tendo tal dia, porque era muita gente batendo na porta. Uhum. Outras herdaram, porque a avó, alguém, aprenderam a função com alguém, aprenderam um ofício da benzedeira, da curandeira com alguém. Outras só se tornaram. Então, pelo que você está me dizendo, as práticas são paralelas, existem tanto aqui como lá, mas não necessariamente uma é da outra ou uma tirou da outra. Não. Elas coabitam. E talvez a ligação seja o mundo espiritual. Então. Sim. Quem me garante que aquele preto velho que está incorporado no médium dando um benzimento não foi uma benzedeira ou um benzedor numa encarnação passada? Por que não? Hoje ele está trabalhando no linha de preto velho. Ele está em evolução. Ele continua fazendo o mesmo benzimento que ele fazia na época quando estava vivo. A mesma garrafada, o mesmo banho de descarrego. Na linha de caboclo isso é muito comum. Vai trabalhar com folhas, com chá, com inalar cheiros, você fazer com eucalipto, defumação, toda essa parte aí você encontra na linha de Umbanda também. Mas pode ter sido pessoas que viveram aqui na Terra, que já tinham esse costume e que faziam dessa maneira e continuam fazendo até hoje. Aliás, a defumação também faz parte da Igreja Católica. Sim. Né? O turíbalo. Tem na Índia, tem no budismo. Algumas coisas a gente vai encontrar em todas as culturas. Sim. Muda o nome, muda um elemento, porque tem plantas que tem num lugar não tem no outro. Mas parece que é como o Jung da psicologia dizia, os arquétipos. Tem modelos e aí cada cultura se adapta. Mas parece que está em muitos lugares, né? Inclusive a gente fala dos mitos, os orixás, os deuses gregos, os deuses nórdicos.
A gente encontra até figuras iguais, assim. E por que que esses deuses não são ofensivos? Os gregos, os nórdicos, e só os de matriz africana? Pois é, aí vem o racismo religioso Isso que é fala. intolerância, é um problema. Intolerante. É um Porque o problema racismo não é grande. só contra o negro, né? O negro escolhe a Não, religião dele. sim, O negro escolhe, pode ser evangélico, católico, mas a religião é de matriz africana. sim. E aí, tocar num assunto delicado, você já sofreu preconceito por estar vestido como pai de santo, com as suas guias? Muitas das vezes ele acontece e não é exposto, ele é velado. Velado. Você nota numa resposta mal dada, por favor, posso ver? Faz. Você nota que não há uma reciprocidade. Sofri, né, preconceito até para procurar emprego. Né? Então, é uma coisa séria. Qual a tua Acontece. religião? E aí você fala, Aí sou você um fala, sou um bandista. bandista. Então tá, vamos fazer assim. Eu vou deixar teu currículo aqui e a gente volta a entrar em contato. Você já sabe que a coisa acabou ali. Mas o problema não está em mim, está em quem está me entrevistando. Eu não posso julgar essa pessoa. Eu só posso lamentar por ela. Porque o mundo dela está muito restrito. É uma pena, até para ela mesma. Né? Porque também tem um dito que diz que quando a coisa aperta, corre na macumba lá que vai dar um jeito. Né? E aí, no final do ano, as pessoas pulam onda. Não é verdade? Todo mundo usando branco na praia, estourando champanhe. Usando branco, usando champanhe, negrinho do pastoreio, perdi alguma coisa, você vou dar devela, 3 pulinhos. dá 3 pulinhos, faz um patuá. Isso. Por que que isso é ofensivo? No que isso te agride? Né? A própria defumação está na Bíblia. Não fui eu que inventou. Está na Bíblia, sai lá procurar. Tem ebó na Bíblia, a gente chama de ebó, que é a limpeza espiritual. Está na Bíblia. Não fui eu quem inventei. Então isso não pode ser ofensivo para ninguém, e nem deveria. Não deveria. Posso só dar um último? Quando você citou Exu, é um ponto. Esse é um ponto que nós não podíamos deixar de Deixar falar. de. Exu, quando Deus criou o mundo, ou Oxalá criou o mundo, ele precisava se comunicar com quem estava lá no mundo. Exu é caminho, Exu é comunicação. Exu é o responsável pela ligação entre o divino e a terra. Então nós cremos que Exu, antes de mais nada, é caminho, é comunicação, é o Deus da conversa. Ele se parece mais a nós por causa disso. Agora, sim, na nossa crença, essa distinção entre Deus e demônio não existe. Nós não cremos nisso. Para nós, tudo vem de Oxalá. Então, essa questão de que aquela imagem que se representou com chifre, com isso, com aquilo, não tem nada a ver com Exu. Nada, nada a ver com Exu. Não pode ser dessa maneira, e eu acho que não que eles se ofendam com isso, de maneira alguma, é indiferente para eles, eles estão além disso. Eles já passaram por isso. Até porque a imagem do demônio que criaram, se a gente for pensar, o tridente na mão do diabo, o deus Netuno, usa o também. grego, tinha um tridente. Thor tem um machado, então Thor. Xangô não pode ter Thor tem um martelo. Xangô não As pode ter pernas de bode que alguns colocam no demônio era o Pan da mitologia grega. Exato. Daí de pandemônio, né? O chifre do bode, muitas culturas o bode é visto como fertilidade, é um símbolo de fertilidade. Mesmo o touro, a mitra da Igreja Católica vem do culto ao touro, né? Mitra, mitraísmo. Mas o que eu estou querendo dizer? A figura do demônio, como ficou popularizado, foi inventado na Idade Média, pegando elementos de diversas religiões. O Shiva também usa tridente, a serpente em volta do pescoço, lá na Índia. O paganismo tinha que, dentro de uma certa estrutura, deixar de existir, né? E aí eles pegaram impor vários elementos das religiões chamadas de pagãs e criaram a figura de um demônio. Mas biblicamente tem outras discussões, enfim. Mas interessante você falar do Exu, e aí eu acho que é uma pergunta importante. É comum falar que o Exu que está na porta do terreiro. Qual que é a relação entre o Exu, a entidade, o Exu, e a entrada do terreiro? É que é dado a Exu a função de cuidar da energia das pessoas que ali entram, ou algum desencarnado, que é olho nu, não consigo ver, que precisa de auxílio. Então ele é o primeiro a amparar aquele desencarnado que ali está. Ou cuidar da demanda, que pode, porventura, vir de N fatores, ele é o responsável por amparar aquela demanda
para que não chegue dentro do nosso templo sagrado ou que não chegue a mim ou a você. Exu é guardião também. Quem me cuida não dorme. Né? Essa é a função de Exu. Já ouvi essa frase, quem me cuida não dorme. Quem me cuida não dorme. Então, além dele ser o meu guardião, o meu melhor amigo, ele é o meu responsável pela minha guarda. Se algo acontece, eu me dirijo ao Exu e pergunto, Exu, o que está acontecendo? Aí eu vou ter uma resposta. Então é por isso que na trunqueira, que a gente chama, você tem Exu assentado na trunqueira, para ele cuidar dessa parte, dos filhos que ali chegam, das pessoas que ali chegam, dos desencarnados, porque energia está livre, está no ar. Então ele escuta, ele ouve o barulho do atabaque, ele vai procurar de onde ele veio. Então o Exu está ali para cuidar desse tipo de coisa, para que ninguém se machuque, para que ninguém se bata lá dentro, para que não aconteça nada de errado. Exu é guardião também, além de ser o mensageiro. Você falou de uma coisa e uma pergunta que eu acho que muitos estão se fazendo. Por que um bandista é chamado de macumbeiro? Bom, vamos lá. Macumba nada mais é do que um instrumento musical. Ele é similar a um reco-reco. Né? E a árvore da onde é extraída a madeira para fazer a macumba se chama macumba. Então o macumbeiro é o cara que toca um instrumento. É só isso. Mas macumba é uma árvore. É isso. E umbanda é a arte da cura. Por isso de então é mais uma vez preconceituosamente, é igual chamar de Maomé, tinha a ver com Bafomete. Maomé ou Mohammed, profeta Mohammed. Da mesma forma. Então o termo macumbeiro é errado. O macumbeiro é quem toca a percussão, que é um instrumento musical. É umbandista. Até uma amiga, mãe de Santo Adriana Zielinski, ela falou assim, entre os umbandistas, um chamar outro de macumbeiro, pode. Tá tudo certo. É igual o judeu, nós vamos ter aqui rabino, sheik, e o rabino que vai vir aqui falar conosco, uma vez estava uma visita no cemitério e ele falou, entre nós dá para fazer piada com o judeu. O judeu pode fazer piada de judeu. Quem não é judeu não pode fazer piada de judeu. Então, quer dizer, quem é umbandista pode fazer piada e chamar o outro de macumbeiro. Pode. Agora, quem é de fora, daí soa pejorativamente. Soa pejorativo. Hernan, além de te agradecer, você disponibilizar seu tempo para estar conosco, mas mais do que isso. O seu conhecimento, a sua vivência, você socializar conosco, sua vivência dentro da Umbanda, quero abrir agora um espaço para você deixar uma mensagem para todos os estudantes que estão nos ouvindo, o pessoal que está fazendo aqui a pós-graduação na Uniensino e convidar para o seu terreiro, quem tiver curiosidade, enfim, para fazer suas considerações finais. Agradeço, antes de mais nada, a oportunidade de estar aqui para falar um pouco da minha experiência, da minha religião. Nunca vai ser uma verdade absoluta, porque uns enxergam 6, outros 9, depende de onde você está parado. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês que estão aí estudando façam um bom uso do curso. Conhecimento nunca é demais e ninguém te toma. São duas coisas que eu acho que ninguém te toma, o teu nome e o conhecimento. É isso que você acumula. Né? O nome não dá para acumular, mas também não dá para perder. E o conhecimento você acumula. O terreiro está de portas abertas, fica na Fazenda Rio Grande. Tem gira a cada 15 dias. Sábado agora, amanhã, por sinal, vai ter gira. Rua Cecília Meireles, número 240. Não sei se eu puder deixar o endereço ou não. Claro que sim. Claro. Rua Cecília Meireles, 240. Agradecer também ao meu pai de santo e minha mãe de santo, o Jefferson de Odé e a Fernanda de Oiá, que foram os responsáveis pela minha feitura um dia. Por isso que hoje eu posso me dizer sacerdote espiritual de Umbanda. Deixar também um agradecimento a eles, porque senão, sem essa formação na nossa hierarquia, eu não poderia estar aqui conversando com você para representar a Umbanda. Existe uma hierarquia. Existe muita liberdade, mas não libertinagem. Não dá para confundir as coisas. Então existe sim uma hierarquia dentro do candomblé, dentro da Umbanda, dentro do catolicismo, enfim. A hierarquia ela é necessária. Então, para eu poder estar aqui falando a respeito de, ou em nome de, eu tenho que ter também a minha preparação e ter um aval de que eu estou preparado para poder falar o que eu sei. Então eu quero agradecer mesmo e deixar de coração um convite a quem quiser aparecer no terreiro, vai ser muito bem recebido. Nós é que agradecemos. Lembrando que logo mais teremos também entrevista com
professor doutor Silvio Fausto Gil Filho, representando a fé Bahá'í, que é uma religião persa. Também o Mahananda Murari Das, representando a ISKCON, o que nós conhecemos como movimento Hare Krishna. Também conversaremos com Mormons, Testemunha de Jeová, Padre e outros convidados. Espero que vocês estejam aproveitando não só do curso como um todo, mas aqui do podcast no estúdio da Campus Connect da Uni Ensino. Até o próximo encontro.